Chegou a hora da gente acompanhar o nosso quadro Condomínio Descomplicado. Chegou o momento do Dr. Gustavo Camacho trazer informações para a gente. Confira na tela. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do programa Condomínio Descomplicado e hoje nós estamos com uma participação especial. O coach comportamental Julião Oliveira, que já é conhecido dos síndicos de Santa Catarina, vai conversar com a gente um pouquinho sobre a estabilidade emocional do síndico e também dos condôminos, gente. Fique ligado. Bom, Julião, então, devidamente apresentado, todos já conhecem você também. Julião, eu falo sempre para os nossos síndicos, para as administradoras, para os condôminos, que mais importante do que conhecer a boa técnica jurídica, boa técnica administrativa, técnica de administração, é que ele se conheça. O que você tem para falar para nós sobre isso, Julião, já que você é um coach comportamental que entende muito do assunto? Legal. Gustavo, primeiro aqui quero te agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que tem se tornado cada vez mais importante. Tem uma coisa que a gente está se atentando cada vez mais dentro da parte comportamental, é que a internet trouxe uma disseminação de conteúdos diversos, né? O mundo globalizado, ele está cada vez mais conectado e a gente está cada vez mais tendo acesso a todo tipo de informação. Mas ao mesmo tempo, a internet trouxe uma nova forma de falar de consciência e o assunto consciência está se expandindo rapidamente. E essa consciência individual que cada pessoa vai trazendo, vai transformando tudo numa consciência coletiva. Então a nova forma de se conectar, de se relacionar, de se comportar, está se transformando coletivamente. E é importante que os síndicos, os gestores e até mesmo as pessoas que se relacionam umas com as outras precisam entender agora das suas competências emocionais para também se adequarem e se ajustarem a essa nova consciência coletiva. Há uma grande mudança na forma de se comportar nos últimos anos e a gente precisa entender essa nova forma. E nada mais importante para a gente entender a nova consciência do que olhar para dentro de si próprios. Quando eu passo a entender o meu sistema de funcionamento, eu entendo com mais facilidade o sistema de funcionamento. E como é que funciona isso, Julião? Cada pessoa tem as suas estruturas internas próprias ou é algo meio padronizado? Como é que funciona isso? Cada indivíduo é um indivíduo próprio ou a gente tem algo coletivo que se aplica em escala? A coletividade serve para a gente poder, a consciência coletiva serve para a gente poder interagir em grupos, mas cada ser humano é muito individual na sua forma de existir. Então, quando nós falamos de se comportar, cada pessoa vê as coisas de uma forma, sente as coisas de uma forma, ouve as coisas de uma forma, quer dizer, cada percepção que eu trago para a minha vida de uma forma muito individual. A forma como eu olho para uma situação, ela é só minha. Então, por isso, quanto mais eu sei da forma como eu olho, quanto mais eu tenho noção do meu jeito de analisar, mais eu consigo absorver enfim, organizar a forma como eu vejo os outros e a forma como os outros veem as coisas. E dentro dessa estrutura condominial, onde eu tenho muitas das vezes, principalmente agora, estruturas grandes, condomínios aí com 300, 400 unidades, nós estamos falando de pelo menos 3 vezes o número de unidades representando as pessoas. Então, se nós temos um condomínio lá com 400 unidades, nós estamos falando de pelo menos 1.200 pessoas convivendo. Como lidar, como o síndico ele consegue lidar consigo mesmo e consegue lidar com esses interesses todos colidentes decorrentes dessas pessoas com essas estruturas emocionais internas totalmente diferenciadas, Julião? Bom, primeiro dizer que cada morador de um condomínio tomou primeiramente uma decisão. Essa pessoa que hoje mora em conjunto, tendo condomínio daquele imóvel, ela escolheu estar ali. Então, quando há uma decisão nesse sentido, ela precisa entender que as decisões do grupo serão compartilhadas. E aí eu preciso aplicar 3 leis que são importantes para o convívio bom das pessoas que estão correlacionadas. O pertencimento, acolher as diferentes opiniões e aprender a lidar com elas. A ordem, entender que existe uma ordem de chegada, existe uma ordem propriamente de idade das pessoas, então eu preciso ter um respeito pelas pessoas, pela ordem, e preciso também trazer o equilíbrio.
tanto que eu entrego é o tanto que eu devo tomar. Se eu entrego demais, desequilíbrio. Se eu tomo demais, desequilíbrio. Então é importante eu entender algumas dinâmicas. Autoconhecimento é importante, mas eu preciso também estudar coisas a respeito do viver coletivamente. Não adianta achar que tudo o que eu sei hoje e que eu trago da forma de se relacionar de antigamente vai funcionar para o futuro. Eu preciso estar em constante aprendizagem. Constante aprendizagem. E dizem por aí, Julião, uma máxima, que gente feliz não incomoda os demais. É verdade isso? O que você tem a falar para nós sobre isso? Pois é. Então, a questão da felicidade, Gustavo, assim, a gente vem buscar felicidade aqui, a gente se torna feliz em alguns momentos, a gente está feliz, em alguns momentos está alegre, em outros não está tão alegre, mas a grande questão é que tão importante quanto buscar estar feliz dentro de um grupo de pessoas, num condomínio, seja lá onde for, é importante a gente entender que nós também estamos aqui para aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Então, às vezes, antes da questão da felicidade, é a questão da evolução. Antes da questão da alegria, é a questão do aprendizado. É importante a gente entender que nós estamos aqui para aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Certo. E um grande ponto dos condomínios que gera a maior parte dos conflitos são as assembleias de condomínio. O síndico, naturalmente, ele deve ser um conciliador, um mediador, visando harmonizar aquele ambiente condominial. Não deve ser aquele síndico que cria conflitos nas dependências do condomínio. Muitas das vezes a gente tem por aí síndicos que, ao invés de conciliadores, são justamente o inverso e acabam desestabilizando essas estruturas já bem estáveis dentro do condomínio. Agora, nas assembleias, como é possível lidar com as objeções que se apresentam durante o transcurso da operação da Assembleia? Sim, eu vejo isso de uma forma até relativamente simples. A resposta é simples, a aplicação talvez nem tanto. Mas para a gente poder ter um líder de alta qualidade, melhor do que a grande imposição das suas questões é quando ele se torna um questionador. Sempre que é trazido alguma questão, algum problema, se ele consegue ser um bom questionador, ele se torna um bom conduzidor, né? Um bom condutor daquela questão. Então ele deve perguntar, ele deve estar sempre aberto a perguntar algo novo, uma pergunta que dê a chance aos condomínios de responderem em conjunto. Quando ele é muito autocrata, muito autoritário, acaba trazendo conflitos entre as partes. É bom que ele seja um questionador. Hoje também se fala muito da CNV, que é a comunicação não violenta. Muitas das vezes, principalmente os filósofos antigos, Marco Aurélio já dizia para nós que muitas das vezes, quando nós vamos dizer algo que faz sentido, algo que é justo, se nós nos posicionamos com o nosso estereótipo ou até mesmo com o nosso tom de voz e a nossa impostação, dá aparência de injusto. Isso mesmo. O que você tem para poder contribuir com relação a esse tema, Julião? Nesse sentido, a programação neurolinguística tem sido um estudo interessante ao redor de todo mundo, porque de fato a forma como nós colocamos o nosso corpo à disposição da comunicação, o nosso tom de voz, o nosso olhar, tudo o que nós levamos para a comunicação conta. Inclusive, a forma como nós falamos conta mais do que o que nós falamos. Então, muitas vezes o nosso tom de voz vai ser mais importante numa conversa do que o próprio conteúdo. Às vezes, a forma como me coloco fisicamente vai falar mais do que o conteúdo. Então, a comunicação não violenta é muito mais assertiva. Aliás, a comunicação assertiva é a comunicação direta, objetiva e amorosa. É a forma, né? A forma é muito importante. Exatamente. Gente, tivemos aqui com o Julião. Julião, eu agradeço imensamente a sua presença, tenho certeza que contribuiu demais com os nossos espectadores e semana que vem estaremos de volta, pessoal. Obrigado também a todos, obrigado Camacho, até breve. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado.